família através dos espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para contar a minha experiência depois de um ano usando o convênio Sami Saúde. Temos uma baguncinha aqui no quarto, um frizz no cabelo, mas é um vídeo mesmo para conversar com vocês. Temos um mini roteiro, então de vez em quando eu vou olhar ali do ladinho que eu escrevi em tópicos, tudo que eu queria falar para vocês desse um ano usando o convênio. Então já tem um vídeo aqui no canal que eu explico como que eu escolhi e acho que tava nos primeiros meses que eu tava usando. E aí eu falei se eu tava achando que valia a pena ou não. Então se você quiser voltar lá e assistir aquele vídeo primeiro e depois você passa aqui. Hoje é dia 3 de janeiro, já ia falar dia 2, dia 3 de janeiro. E eu fechei o meu plano dia 16 de dezembro do ano passado, do ano retrasado, de 2021. Então já tem mais de um ano que eu fechei o plano, e aí ele ficou vigente a partir do primeiro dia que eu paguei, que foi 16 de janeiro. Então daqui uns dias eu vou ter realmente usado ele um ano. Mas já faz um ano que eu fechei. Então, pra quem tá vendo só esse vídeo, ele é um plano empresarial daqui do estado de São Paulo. Acho que, tipo, Grande São Paulo capital e ABC. Não sei se já chegou no litoral ainda. E é tanto pra quem tem, tipo, empresa maior, microempresa, outros tipos de empresa, quanto pra quem tem MEI, que é o meu caso. E aí eu tava procurando um convênio, porque antes eu estava no do meu marido, né, ele da empresa do meu marido, mas ele trocou de empresa, e a empresa nova não dava o direito ao convênio pra cônjuge. Então eu comecei a procurar um convênio pra mim, e eu tinha muito foco na parte de internação, porque eu já fiquei internada há uns anos atrás, tive pneumonia, e o convênio dele era muito bom, era apartamento, então ele pôde ficar comigo o tempo todo. Então eu foquei bastante nisso, na parte de internação e maternidade, né? Porque pensando que eu estou aqui chegando nos 27 anos, né? Talvez eu queira ter um baby Bastos no futuro. Então eu foquei bastante em quais maternidades tinham, qual era a estrutura que cobria. E ele é um plano digital e bem diferente. Você fecha tudo pelo WhatsApp, pelo aplicativo, você não precisa ir em nenhum lugar físico. Ele é um plano bem moderno. E ele tem esse estilo que você passa primeiro com o seu time de saúde. Então tem um time que tem um médico, um enfermeiro, tem um agente de saúde, tem tipo várias pessoas que eles vão acompanhando o seu histórico. E isso é bem legal, porque eles já sabem, né, tudo, você se apresenta. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu fechei o plano, assim que ele ficou vigente, no dia 16 de janeiro, foi agendar uma primeira reunião com o meu time de saúde. Pra me apresentar, pra falar um pouco de mim, quais eram as minhas necessidades, porque eu tinha escolhido o plano. Na hora de fechar foi super simples, foi tudo pelo WhatsApp, pelo site, foi bem tranquilo e teve um atendente muito legal, que ele também fez essas perguntas, tipo, o que eu mais queria. Então eu falei do meu foco na internação e na maternidade, que era importante, que eu gostaria que fosse apartamento, e o valor realmente ficou muito bom comparado a outros planos, mesmo empresariais. Mas eu sabia que ele tinha algumas burocracias a mais, né, como isso do time de saúde. E ele me ajudou, esse atendente, a usar a carência do plano anterior. Então a carência é aquele período que você já tá pagando o plano, mas você não pode usar todos os serviços ainda. Você tem tipo um prazo, demora 2 meses para você poder fazer esse exame. Como eu tinha o plano anterior, eu pedi uma carta de transferência e aí eu pude não peguei a maioria das carências da Sami. Então, acho que se eu fosse esperar pela carência, eu teria que demorar 1 mês para poder passar em consulta presencial e fazer exame. Eu não precisei fazer isso. As únicas carências que ficaram mesmo foi a de parto, que era mais ou menos 1 ano, e uma outra de mais ou menos 2 anos, que era pra coisas, para lesões pré-existentes, se fosse uma cirurgia ou internação em alta complexidade. Acho que é isso. Então foram as 2 únicas carências que eu tive. As outras eu consegui usar e o atendimento deles foi muito bom comigo. E aí, ok, paguei o plano no primeiro mês e tive essa reunião com o meu time de saúde. Nessa reunião mesmo, eu já falei algumas coisas. Eu falei que eu sou vegetariana e eu precisava bastante do exame de B12 e de vitamina D, porque eu tava suplementando com uma nutricionista antes e a gente precisava saber quanto que tava. E aí, nessa primeira reunião, além deles perguntarem, assim, profissão, idade, coisas pré-existentes que eu já tinha, né? Foi uma conversa mesmo bem legal, online, né? Uma teleconsulta. Eles também já me passaram um encaminhamento para poder fazer esses exames. Então eu não tive que passar num outro médico, tipo num clínico geral, só para pedir a guia dos exames. Então daí eu já fiz esses exames de vitamina D e de B12 e eu pedi também na época um encaminhamento para uma ginecologista,
pra fazer os exames de rotina mesmo e oftalmo, porque eu estava sem óculos. A última vez que eu tinha visto quando tava meu grau, assim, fazia muito tempo, a gente tava na faculdade ainda, e já tenho 4 anos de formada, né? Aí eu expliquei isso, então eu consegui tudo isso lá na primeira consulta. Eles me deram encaminhamento sem nenhum problema pros 2 médicos e pros 2 exames que eu tava precisando. Os exames eu fiz na rede deles mesmo, eu fiz no lab. Eu moro agora na zona leste de São Paulo, tipo, não moro no centro, moro na periferia. E eu mesmo assim eu consegui fazer próximo da minha casa, eu não tive nenhum problema pra agendar os exames. No dia também não tive nenhum problema pra aprovar. E também consegui marcar as 2 consultas pela própria rede do convênio. Não tive nenhum problema também. Marquei num bairro que já não era tão perto quanto os exames, mas ainda era bastante próximo, não tive que ir pra muito longe. E também correu tudo bem, eram lugares com atendimento ótimo, foi bem tranquilo. Os médicos eram muito bons, uma estrutura ótima. A ginecologista me passou outros 2 exames. E aí eu entrei em contato, né, pra saber se esses exames eles realmente cobriam pelo convênio, se tinha algum que precisava ir pra análise. Mandei uma foto e também resolvi tudo tranquilo, cobria. Consegui realizar os 2 exames e aí eu realizei pelo Lavoisier, porque acho que como era exame de imagem, eu podia fazer no Lavoisier e foi super tranquilo, né, que já é um laboratório maior, mais conhecido do que o Lab, e foi bem tranquilo. Então eu realmente não tive nenhum problema, gente, pra utilizar o plano. E logo no comecinho, né, já cheguei lá e falei, gente, preciso disso, e foi ótimo, eu fiz meu óculos, também até hoje. Passaram-se alguns meses, eu precisei ir no dermatologista, porque eu lembrei que eu acompanho algumas pintas que eu tenho aqui embaixo, e pra ver se elas não vão crescer e não vão se tornar, tipo, lesões que eu vou precisar tirar. Aí eu entrei em contato, marquei de novo a consulta com o time de saúde. Então, tudo você precisa passar por esse time de saúde, que é uma teleconsulta. Mas eu conseguia para um período muito curto. Você só não precisa passar se for uma emergência, né? Tipo, você acordou muito mal, você vai na emergência, aí você não precisa passar. E a emergência também, tipo, no primeiro dia você já pode utilizar. Enfim, marquei essa consulta, expliquei minha situação. E a médica que me atendeu foi muito legal também. E ela deu encaminhamento para passar no dermatologista. E eu consegui marcar no Beneficência Portuguesa, gente, que é um hospital muito bom. Antes de fechar o convênio também, eu vi ali a rede credenciada. E eu entrei em contato com alguns hospitais para saber se eles realmente atendiam a SAMI. Então eu entrei em contato com a Promatre, principalmente, que é uma maternidade maravilhosa. Eu tava, tipo, muito feliz de ter ela na rede. Entrei em contato por e-mail, falei do meu plano, que era o SAMI só o apartamento. E se eles atendiam, se cobria o parto, a internação, tudo direitinho. E sim, então eu sabia que, tipo, é verdade, então, né? E aí eu consegui fazer a consulta no Beneficência Portuguesa com um dermatologista especialista em oncologia. Então foi ótimo, ele me tranquilizou, falou que tá tudo certo, né? O hospital tem uma estrutura maravilhosa e deu tudo certo, gente. Eu sei que às vezes tem muitos comentários ruins do plano, eu vejo no Instagram, mas eu fiquei, gente, será que eu fui a exceção da exceção? Porque comigo deu tudo muito certo. Depois de mais um tempo, eu marquei uma consulta de emergência com o meu time de saúde, porque eu tava com muita dor, parecia ser uma infecção urinária. E aí eu passei, acho que no meu horário de almoço do trabalho, com a médica, ela já confirmou os sintomas, já me passou um remédio e tudo muito tranquilo. Então, todas as vezes que eu precisei falar com eles, com o meu time de saúde ou com o time de atendimento, foi muito tranquilo. Teve algumas vezes também que meu cartão não passou e aí eu tive que pedir uma outra cobrança ou trocar de cartão e eu consegui resolver tudo por e-mail, pelo aplicativo, pelo WhatsApp. Foi sempre bastante tranquilo o meu relacionamento com a Sam. Resumindo, esse 1 ano foi super positivo. Eu tive o acesso ao Gympass, que na época eles estavam dando 1 ano de acesso ao Gympass. Eu não cheguei a usar para ir em academia física, mas eu fazia bastante aula online de yoga em casa e tinha outras modalidades também. E eu não tenho nada do que reclamar com o plano. Tudo que eles me prometeram, eles cumpriram. Eu sei que é um plano um pouco mais burocrático, então pra quem não tá acostumado a ter que primeiro passar com o time de saúde pra ir ver o encaminhamento e aí passar no outro médico, pode ser um empecilho, pode ser uma coisa meio chata. Mas pra mim não fez tanta diferença, porque já tive outros convênios que eu tinha que passar primeiro também num clínico geral e conseguir o encaminhamento. A diferença é que eu tinha que passar presencial, né? E nesse caso eu marco uma teleconsulta. Então eu achei bem tranquilo e tem algumas coisas que só os médicos do time de saúde eles já resolvem, né? Então pra pedir esses exames de rotina, eu não tinha que passar num segundo médico. E por enquanto deu tudo certo. Não precisei passar na internação, ainda bem. Mas todos os serviços que eu usei foram bem tranquilos, né? O de consulta presencial, de exame de sangue, exame de imagem, consulta online, tudo eu consegui muito bem. E a parte de atendimento deles também foi sempre maravilhosa. Trago aqui atualizações sobre esse vídeo. Então, agora é dia 30 de maio,
Então já é um pouco depois, né? Já tô usando o SAMI mais alguns meses. E eu tenho 2 atualizações do convênio. O primeiro é que eu consegui fazer fisioterapia pélvica. Eu tenho vaginismo, que é uma condição que os meus músculos contraem muito e eu tenho muita dor na região pélvica para fazer exame ginecológico e outras situações. E aí eu comentei isso com a minha médica do time de saúde. E deu também uma situação que eu tava com uma inflamação depois de ter feito Papa Nicolau. E aí eu comentei que eu fazia fisioterapia pélvica particular uma época. E ela falou, a gente tem aqui pelo convênio. Me deu uma guia. E, gente, era na mesma clínica que eu fazia particular. Então, assim, um serviço muito legal. Um paciente por vez, 50 minutos com a fisioterapeuta foi muito legal. Eu fiz minhas 10 sessões. E ela me aconselhou, ela deu um relatório pra mim e me aconselhou a voltar se eu voltasse a sentir dor. E uma outra novidade é que agora eles estão fazendo alguns parceiros que não precisam passar antes no time de saúde. Então, o primeiro que apareceu pra mim no aplicativo é uma clínica de dermatologia. E aí eu não preciso, passar antes e pedir uma guia. Posso ir direto. Então, eu acho que eles estão crescendo bastante os serviços. Até agora eu não tive nenhum problema, assim, tudo que eu precisei fazer eu consegui. Falei pra vocês que eu fiz o Papa Nicolau, fiz outros exames de imagem, passei em teleconsulta e tem dado tudo certo. Então eu sempre deixo aqui embaixo o link de indicação, que aí se você fechar, você ganha na primeira mensalidade 50% de desconto. Então muito obrigada por assistirem. Se você também tá usando o Semi Saúde, deixa aqui embaixo os seus comentários, tá? Tô usando há um ano e olha que eu usei bastante. E meus comentários foram bem positivos mesmo. Pra mim, a única parte negativa é isso, que é um pouquinho mais burocrático. Mas foi bem tranquilo, não foi um problema pra mim. Como é um plano novo também, acho que você precisa considerar se você é uma pessoa que faz um tratamento muito longo, que você tem, uma doença, sei lá, você faz uma quimioterapia, por exemplo. A gente não sabe se ele é um plano que vai durar 10, 15 anos ou se ele vai ter algum problema aí no meio do caminho. Mas como eu sou uma pessoa que não tem nenhuma doença, assim, pré-existente, era mais por essa questão de internação, se eu precisasse de maternidade, alguma coisa assim. Pra mim tem valido muito a pena. E se você gostou e quer conhecer, eles também disponibilizam um link que é pra você indicar alguém. E aí a pessoa que você indicou, se ela fechar, ela ganha 50% de desconto no primeiro mês. Então, você vai pagar metade do que você deveria pagar. Eu vou deixar aqui embaixo, junto com o meu e-mail de indicação também, que é alana.bastos@hotmail.com. Então, se você quiser conhecer, pode clicar pelo link e colocar esse e-mail como e-mail de indicação, se precisar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu tento falar um pouquinho mais sobre o assunto, se ficou alguma coisa que eu não falei pra vocês, mas acho que eu dei um resumão. Muito obrigada por assistir e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.